Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, seu professor de redação aqui do Objetivo Concursos, iniciando com você, meu caro aluno, mais um super evento. Vamos de redação na prática. Meu caro aluno, redação na prática, pensando e estruturando toda a sua base de correção com as características da nossa banca, né? A nossa banca IDECAM, obviamente, porque aí a gente consegue ter um nível maior de assertividade, um nível maior de organização. O tema para você, meu aluno, é esse aqui, que já está na tela. Quais são as consequências da falta de empatia na sociedade contemporânea, tá? E aí a gente começa a pensar de forma técnica, de forma estrutural, quais são ali os desdobramentos, as organizações sistêmicas, para a gente compreender de forma bem organizada. Então, primeiramente, quando a gente fala de sociedade contemporânea, a gente vai refletir uma série de transformações e mudanças no ímpeto dos relacionamentos, tá? Então, nós estamos em uma fase na qual os relacionamentos eles estão bastante superficiais. E aí, por óbvio, isso acaba gerando um grande mal-estar, que segundo a Organização das Nações Unidas, é a depressão, que nós conhecemos popularmente como o mal do século. E aí, sem sombra de dúvidas, a gente começa a balizar e a refletir como isso traz as prerrogativas, os elementos, as sistemáticas para a nossa proposta. A proposta você já sabe, você já teve acesso. Agora, o que eu quero trazer para você? O nosso primeiro texto em análise, porque aí a gente começa a fazer uma avaliação bem detalhada, seguindo ali os padrões técnicos da banca IDECAM nesta noite. Então, vamos ao que interessa. Começando com você. Primeiro, a fragmentação dos nossos parágrafos, né? 4 parágrafos ali bem estruturados, introdução de 1 a 6, 6 linhas básicas, desenvolvimento de 7 a 12, temos mais 6 linhas, desenvolvimento 2 de 13 a 20, temos aqui basicamente 8 linhas, a 21, 9 linhas, e a conclusão da linha 22 à linha 28, com mais 7 linhas técnicas para você. A estrutura do texto, ela está bem organizada, né? É bem visível ali a estrutura do texto. Nota-se que o candidato consegue fazer uma boa divisão, mas agora vamos ao conteúdo base programático que deveria ter sido desenvolvido. A empatia é a capacidade que uma pessoa tem de se colocar momentaneamente no lugar do outro. Aqui fez uma breve contextualização, né? Uma breve contextualização interessante, diga-se de passagem, né? Para a gente balizar, tá? Contextualização organizada ali. Existem vários motivos que geram este problema, desde a privação de afeto ao longo da infância, bem como problemas neurológicos e psicológicos. Aqui conseguiu evidenciar a tese, então nós já sabemos qual é a linha basilar de produção. Isso aqui é importante, é essencial.
A partir do momento que você vai entendendo estes núcleos que são técnicos, por obviedade, a sua produção ela vai ganhando um outro nível, ela vai chegando a um outro patamar. A introdução entregou exatamente o que se espera de uma boa introdução. Agora, vamos adiante. Vamos adiante para ver o primeiro parágrafo de desenvolvimento. E aí eu tenho aqui, em primeiro lugar, a falta de afeto pelos pais acarreta vários problemas durante a adolescência. Até a vida adulta, comportamentos sociais e emocionais inadequados, aqui está separado, é um erro de grafia, hein? Tem que tomar cuidado. E conflitantes. Diante disso, é possível afirmar que o indivíduo sinta-se solitário e abandonado. É possível afirmar com base em o quê? Faltou dados, mais fontes. Eu tenho que cuidar disso aqui. Senão, eu construo uma base argumentativa totalmente dentro do chamado senso comum. Aqui faltou base argumentativa. Opa, professor, e como que eu vou fazer isso? Tecnicamente falando, eu preciso ficar atento a cada comando, a cada gatilho, tá? Interessante. Então, dentro dessa seara, eu vou ter que refletir de forma técnica argumentos sólidos para minha base de produção de texto, e aí eu digo sempre, estes argumentos, eles são essenciais. Não tem como você lograr êxito para essa prova, para esta redação, sem um amplo domínio técnico. Então, eu tenho que trazer ali uma referência sistêmica. Eu tenho que apresentar isso para a banca que vai avaliar a minha produção. Nossa, professor, aí fica complicado, porque são muitos detalhes, né? Como eu vou dar conta de tudo? Pois bem, eu tenho que me organizar para isso. Não existe outra forma. Eu tenho que me organizar para isso. Tudo bem, então vamos seguir, tá? Vamos seguir. O que eu vou trazer à tona para você? O segundo parágrafo de desenvolvimento. Em segundo lugar, problemas neurológicos, como o transtorno do espectro autista, o PEA, no que se refere à empatia emocional, traz consigo dificuldades na integração social e limitações na compreensão de estados mentais de outras pessoas. Aqui o P está em caixa alta, mas não é ponto, desvio. Por isso, é fundamental a ajuda de um profissional adequado para intervir no tratamento precoce, melhorando a comunicação, que é importante para a compreensão de emoções. Aqui eu tenho uma boa ideia. Eu até tenho aqui uma menção, né? A questão do TEA. Mas não tem um dado, não tem uma referência sólida. Novamente, nota-se um argumento que tinha tudo para ser um bom argumento, mas que está bem fragilizado, não consegue atingir ali o patamar adequado. Professor, ok, isso vai gerar prejuízos? Sim, isso vai gerar prejuízos. Inegavelmente, eu tenho que referenciar isso para você. Nós teremos prejuízos dentro dessa estrutura, tá? Beleza. Agora, o que eu quero trazer à tona para você? A conclusão para a gente fechar esse primeiro texto em análise, tá? Quando eu falo da nossa conclusão, aí
você já vai ficar atento a alguns gatilhos, tá? Prestem atenção no desenvolvimento da nossa ideia basilar. Desse modo, é imprescindível que o Ministério da Educação adote medidas em escolas que é um ambiente de aprendizagem, tornando-os indivíduos mais compreensivos e conectados com os outros ao seu redor. Aqui um ponto. Como afirmou Nelson Mandela, a educação é a arma mais poderosa que se pode usar para mudar o mundo. Aí, esta afirmação é uma citação que faria muito mais sentido em um dos parágrafos de desenvolvimento. Ó, porque a conclusão não cumpre todos os requisitos que são básicos, tá? Professor, não cumpre, infelizmente. E aí nós temos que canetar o candidato. A citação, ela fica deslocada nessa menção final aqui. A ideia é boa, mas eu poderia utilizá-la em um outro momento. Há uma segunda crítica aqui por parte do professor referente ao uso. Desse modo, é mais aconselhável que você use aqui um portanto ou um por fim, né? Vai ficar mais adequado. Aí há uma menção. Há uma menção. É imprescindível que o Ministério da Educação adote medidas em escolas. Só o Ministério da Educação vai dar conta disso tudo? Tá? Aí poderia ter especificado um pouco mais. Já entrou com a chamada proposta de solução, mas não trouxe para a gente, de forma técnica, o núcleo básico referente à retomada conclusiva. Se o candidato coloca aqui, antes dessa proposta de intervenção, portanto, ao averiguar as informações supracitadas, nota-se a relevância do tema em perspectiva, ponto. Desse modo, é imprescindível que o Ministério da Educação adote medidas em escolas que é um ambiente de aprendizagem. Aí, olha como a concepção do texto mudaria. Então, eu tenho que tomar este cuidado, tá? A avaliação vai ser naquele critério da semana passada, valendo o peso de 30 pontos. Como que fica dividido, então, estes 30 pontos? Eu tenho a partezinha referente à avaliação formal, que vale até 7,5. Eu tenho a partezinha referente à estrutura textual, que vale até 7,5, e eu tenho a avaliação da parte técnica, a avaliação técnica que vale até 15 pontos. Tá? Aí a gente vai para o primeiro critério, a avaliação ali formal. De 7,5, tá? Nós tivemos até uma estrutura boa, né, dentro do texto ali, mas ficou a desejar muitos aspectos. Então, quando deixa a desejar alguns aspectos, a gente tem que ir canetando o candidato, né? Não há muito a que ser feito. Então, preste muita atenção antes do professor atribuir a nota, tá? Nós temos que subir o nível, subir o rigor da análise, porque se eu não subir este rigor, se eu não subir essa régua, o candidato ele pode acreditar que ele está fazendo a melhor redação do mundo ali. Então, não fique assustado com uma nota que não seja a melhor nota do mundo aqui, tá? Independente do candidato aqui que vai ter esta sua análise. Não fique preocupado com o quesito nota neste momento, tá? Por que que eu digo isso? Eu quero você mais preocupado com o quesito básico de organização estrutural de texto. Como o professor fez essa correção, quais melhorias eu posso realizar? Isso, para mim, é muito mais importante do que qualquer outro quesito,
tá? Que a gente possa analisar. Tranquilo? Aí, agora eu vou trazer o critério de nota. Lembra sempre, o professor trabalha com uma régua mais elevada do que outrora você vai encontrar aí, por exemplo, na sua banca. Tá? Isso é um padrão que a gente tem adotado aqui no objetivo. A gente puxa o padrão lá em cima para que você esteja preparado para todo e qualquer desafio. Maravilha? Agora sim a gente pode ir para esta atribuição de nota. No quesito técnico, hoje eu vou começar de baixo para cima. Tá? No quesito técnico, de 15 pontos, o candidato levou 5. Professor, mas por quê? Porque o texto está muito ancorado no chamado senso comum. Faltou ali um aprofundamento sistêmico, faltou ali trazer dados, trazer citações, trazer uma menção mais conceitual, tá? Isso faz uma diferença enorme na sua preparação. Então, ó, antes de qualquer coisa, nós precisamos ter esta atenção ao repertório. O repertório dentro da nossa banca IDECAM, que é a banca da Polícia Penal do Ceará, tá? O repertório vai ser um elemento técnico para sua diferenciação produtiva. De 30, 15 é repertório. O aluno já perdeu 10 numa tacada só. Então, você já começa a perceber que ele vai ter muitas dificuldades de forma subsequente, né? Porque ele já não consegue fazer nem perto do máximo, porque ele perdeu 10 pontos num único quesito. Segundo critério, tá? O textual. Eu gosto de ressaltar que o critério textual, ele tem algumas premissas que nós precisamos entender, né? O diálogo entre as partes do texto, os períodos estabelecidos, o uso de conectivo. Aqui, nesta parte de texto, vamos atribuir um 6. Em alguns momentos, o parágrafo ficou muito extenso. Por exemplo, o parágrafo 2 quase se configura um parágrafo monobloco, tá? Quase se configura um parágrafo monobloco. E no quesito formal, que vai pegar estrutura, né, concordância, acentuação, de 7,5, o candidato vai tirar 4,5. Então, a gente soma 4,5 com 6, 10,5, com 5, 15,5 dos possíveis 30 pontos. E aí é uma conta que você tem que fazer. Com 15,5, você vai conseguir estar dentro das vagas? Tá? Por que eu sempre faço essa provocação? Porque aí você começa a levar a sua preparação um pouco mais a sério. Tá? Então a gente tem que cuidar, a gente tem que ir detalhando este processo. Show de bola? Primeira redação de hoje corrigida com sucesso. Manda aí no bate-papo se você conseguiu aproveitar ao máximo, tá? A régua sempre alta, e eu vou pedir para você, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar o nosso evento e de ficar atento, porque toda sexta-feira a gente envia as propostas nos grupos. Mas, professor, em que local estão os grupos? A gente vai estar com o grupo fixado aqui no nosso descritivo. Entra nos grupos para você poder receber as nossas comunicações e entrar nos ciclos de correção. Agora, bora para a nossa proposta 2, né? A nossa redação 2 de hoje. O tema não vai mudar, tá? O tema é o mesmo. Quais são as consequências da falta de empatia na contemporaneidade, tá? Mesmo tema, e aí a gente adentra a ele. Ó, há o espaçamento muito grande no início dos parágrafos, mas ainda é melhor grande do que não existir espaçamento, tá? A introdução, 5 linhas. O desenvolvimento 1, 6 linhas. O desenvolvimento 2,
vem aqui pra gente com 12, 13, 14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas, e a conclusão com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Ó, eu já tenho um problema. A conclusão é maior do que o D1. Não é aconselhável, tá? Não é aconselhável. Mas vamos à análise técnica estrutural. Na atualidade, vê-se que no Brasil as consequências da falta de empatia na contemporaneidade é uma das questões mais críticas e discutidas pela sociedade. Opa, primeiro período aqui, bom, fez uma boa base aqui, tá? Uma boa base de contextualização. É isso que se espera do candidato, na verdade. À vista disso, é necessário analisar os males, deixe-me dar um zoom aqui, tá ruim de ver, hein? Isso aqui para o avaliador é muito ruim. Os males dessa problemática, as quais a desintegração social e também os impactos nas relações interpessoais. Aqui nota-se uma tentativa do quê? De evidenciar a tese, tá? Perceba, a gente nota, mas não fica muito claro não, hein? Não fica muito claro não. Ainda que a gente vê, é necessário analisar, não fica muito claro a evidência da tese. Tem que tomar cuidado. E tem mais um quesito aqui, a legibilidade, tá? Eu ainda vou ficar esforçando um pouco mais, vou dar um zoom aqui, hora ou outra, para visualizar isso. O avaliador da banca IDECAN, ele não vai fazer isso. Se ele não entendeu, ele vai contar desvio ortográfico, ele segue a vida, tá? Ele não vai ter nenhum problema quanto a isso. Como nós estamos aqui em um critério de análise, eu acabo forçando um pouquinho mais este processo para entender o que você está desenvolvendo. Aí eu sigo o primeiro desenvolvimento. Sobre este viés, vale salientar que a desintegração social está presente no cotidiano dos brasileiros. Que o assunto pode levar à desintegração social, pois a incapacidade de compreender, se conectar com as emoções das outras, podem resultar em não entendi, X, isolamento e uma sociedade fragmentada. Dessa forma, o problema em questão aqui persiste no corpo social. Tá. Em qual corpo social? Qual é a fonte, meu aluno? Aqui eu tenho uma sequência de repetições. Se eu leio o segundo período da introdução e o primeiro período técnico deste parágrafo de desenvolvimento, eu simplesmente estou vendo algo que é totalmente redundante. Isso aqui mata o seu texto. Infelizmente, isso aqui mata o seu texto. Tá? Não tem embasamento técnico aqui. Ou seja, o primeiro desenvolvimento está no limbo. Seguimos. Outro sim, é notório que, coligado à desintegração social, de novo ela, há impactos nas relações interpessoais, também perpetua sobre a população, sobre o problema, visto que a ausência de empatia afeta diretamente as relações interpessoais, levando a mal-entendidos, falta de solidariedade e dificuldades na resolução de conflitos. Ponto. Isso pode criar um ambiente onde a comunicação é prejudicada
afetando o desenvolvimento saudável de relacionamentos pessoais e profissionais. Deste modo, é imprescindível reverter esse quadro social. Tá? Fontes, dados, argumentos. Esse texto, até aqui, está ancorado em uma única coisa, chama-se senso comum. E, infelizmente, ou felizmente, o senso comum não formata argumento de texto. Professor, o que você quer dizer? Eu estou dizendo para você que a sua redação, ela não está cumprindo o gênero dissertativo, argumentativo, como deveria. Então, meu aluno, ó, vai ter quebra de nota, tá? Esse texto até aqui não vai chegar nem perto de 15 pontos. Mas, professor, está sendo muito criterioso. Não, eu estou sendo muito realista. Há um problema técnico estrutural dentro desta argumentação. Não há núcleo de persuasão. Parece que eu estou em um contínuo processo de leitura do parágrafo de introdução. Parece que eu só estou lendo a introdução do texto. Ele está permeando a mesma coisa. Eu poderia citar Zygmunt Bauman, o conceito de modernidade líquida. Eu poderia citar que o Brasil é o país mais ansioso do mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. Eu poderia citar que em tempos de produtividade tóxica, acabou-se o olhar com o indivíduo preocupado com o próximo. Eu quero escalar. Eu poderia trazer múltiplas argumentações, mas eu não vejo isso dentro desse texto. E isso é muito ruim. Tá? Então eu tenho que tomar cuidado. Vamos à conclusão. E aí a gente conclui. Portanto, é crucial resolver as consequências da falta de empatia contemporânea. Ponto. Para tal, urge que o Estado deve promover investimentos em saúde mental para meio de alocar recursos para expandir os serviços de saúde mental, proporcionando acesso fácil a aconselhamento e tratamento para aqueles que enfrentam desafios emocionais, a fim de minimizar as adversidades impostas. Desta forma, o Estado pode contribuir, meu Deus, significativamente para uma sociedade mais empática e coesa. A conclusão, por incrível que pareça, ela é boa. E digo mais, é o ponto alto do texto. A conclusão é boa. O resto do texto, muito ancorado no senso comum. Senso comum não é bom, senso comum não vai formatar uma nota máxima em hipótese alguma, nem perto disso. Então, vamos à atribuição do critério de análise e a sua correção sistêmica. Eu vou avaliar em 3 quesitos, tá? Em 3 quesitos. Quais são eles? O primeiro quesito, eu vou colocar aqui, o quesito formal. O segundo quesito, o quesito textual. E o terceiro quesito, o quesito técnico. No quesito formal, tá? Erros ortográficos, até que não tem muitos, mas eu não consegui ler algumas palavras, tá? O uso da margem direita está bom, tá? O quesito formal não é um problema muito sério no seu texto. Então, a gente vai aqui, ó, olhar para ele e pensar em uma estrutura que de 7,5 ele vai conseguir aí uns 5. Deixa-me colocar aqui é 7,5, aqui é 7,5, aqui é 15, tá? Então, de 7,5 ele vai conseguir aí uns 5,5. O que não é de tudo tão ruim, né? Não é de tudo tão ruim.
No quesito textual, houve ali um desvio, né? A conclusão está maior do que os desenvolvimentos, isso é ruim pra caramba. Aí você vai beirar um 6 aqui. Opa, maravilha. E no quesito técnico, o texto vai buscar ali o ápice dos seus 13,5. Nossa, professor, que critério é esse? Infelizmente, o senso está muito dentro, o texto está muito dentro do senso comum, tá? Então, 5,5 com 13,5 dá 9, com 6 dá 15. Olha, ainda foi melhor do que eu achei que poderia. 15 pontos, deixe-me colocar aqui para você. 15 pontos dos possíveis 30, tá? Poderia ter sido pior, mas o detalhe é a ideia do texto. Aqui eu quero ressaltar isso. A ideia do texto, ela é muito boa. Ela é muito boa. A ideia. Mas a execução, não. O texto ele ficou permeando ali, né? Parece que eu estou lendo a introdução 1, 2, 3 vezes. E o ponto alto é a conclusão do texto. Nossa, professor, complexo. Mas o critério está alto. Sim, eu tenho que elevar a régua de critério, porque senão a gente não consegue preparar você de forma qualificada. Então, o critério ele tem que ser, de fato, sempre uma régua acima, tá? Tranquilo isso? Agora a gente vai para o terceiro texto de hoje. Terceiro texto da noite. E ele já está na tela. Eu vou começar aqui, ó. Vamos demarcar o início, né? 1, 2, 3, 4 períodos, tá? O candidato aqui já é um candidato esperto, 7 linhas na introdução. Para o D1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 linhas. Opa, 7 linhas. O D2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas. E o parágrafo conclusivo, 7 linhas. Então, 7 não, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 com 7, 14, com 8, 16, 30 linhas. Aqui eu tenho um probleminha de novo, né? A conclusão é maior do que o D1. Isso não é indicado. Ó, olha aqui para mim. Por favor, tá? Banca e Decã. Eu tenho que equilibrar a minha estrutura. Introdução de 4 a 6. D1 de 6 a 8. D2 de 7 a 9. Conclusão de 5 a 7, tá? É essa a basezinha, não tem muito segredo, tá? Não tem muito segredo. Tranquilo? Tá de boa? Fala comigo aí no nosso bate-papo se tá tudo bem, se você pegou a ideia, tá? Se você pegou a ideia. Por que eu digo isso? Porque aí a gente começa a pensar de forma adequada. Padrão estético de texto tem um peso muito grande, tá? Eu tenho que olhar para este padrão estético, eu tenho que pensar neste padrão como um elemento de diferenciação, tá? De diferenciação. Quando algo sai aí desta organização, fica muito ruim. A banca, ela vai subir a régua analítica de critério. E eu não quero um aluno meu passando por isso, tá? Eu não quero. Por quê? Aí você vai conseguir ter uma evolução, tá? Você vai ter uma evolução. Uma evolução mais sistêmico, tá? Vamos nessa? Agora que você já está atento, já percebeu o movimento, vamos adiante. Vem aqui comigo. Vamos para análise. Ó, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos devem agir uns para os outros em espírito de fraternidade. Porra, meu aluno, isso aqui é um início de introdução. Olha para mim, o olho chega a brilha, papai. Isso aqui é um início de introdução maravilhoso, magnífico. Eu fico vibrando com o início de introdução desse. Por que eu digo isso? Tecnicamente, o avaliador
Quando pega isso, ele já percebe, o candidato é aluno do Objetivo Concursos, é aluno do professor Heitor, certamente já parou até para ler a obra do mestre, porque você traz uma citação completamente conceitual. Eu trago essa menção de contextualização que explode a mente do avaliador, e é isso que a gente espera de um candidato. Maravilhoso! Primeiro período aqui, ó, eu já começo vibrando, e aí eu sigo. Entretanto, é necessário pontuar que a falta de colocar-se no lugar do próximo vem gerando diversas consequências. Aqui, uma transição, né? A falta de empatia. Diante disso, é crucial abordar o respeito e as relações sociais como elementos fundamentais do problema em questão. Maravilha. Conseguiu evidenciar para a gente a tese e fez uma baita contextualização, tá? E aí, o que eu quero que você compreenda? Este processo, ele vai elevando o seu patamar produtivo, tá? O avaliador, quando pega esse tipo de texto, meu aluno, ele começa vibrando, tá? Eu mesmo estou vibrando aqui. Por que eu estou vibrando? Porque é uma estrutura que deixa o avaliador muito confortável, né? Confortável porque a gente nota domínio, a gente nota organização. E estes detalhes são pequenos, mas fazem uma diferença gigantesca. Dito isso, eu avanço para o desenvolvimento. Eu só espero que mantenha-se o padrão, né? Porque senão aí eu tenho que canetar. Em primeira análise, é indubitável ponderar a falta de respeito como consequência. Maravilha. Nessa perspectiva, a instrução deve começar de casa, do qual não... Opa, aqui ficou ruim de ler, hein? Do qual não acontece, pois muitas convivências, muitos convivem em ambientes hostis, que vá atravessando gerações em sua família, onde certos comportamentos já estão enraizados. Ótimo. Diante disso, surge necessidade de ações para mitigar estes efeitos. Caramba, olha, uma baita ideia. Mas sabe o que falta? Repertório para sustentação. E aí eu vou demarcar este repertório que eu uso para citar na introdução, ele deveria estar no desenvolvimento. Isso desanima 100% a produção e a correção do avaliador. Ah, professor, por que desanima 100%? Sendo honesto. Desanima porque, né, a gente espera algo que não vem. Não vem. E aí, quando você cria aquela expectativa, eu estava vibrando. Olha minha feição. O olho já nem brilha mais. Eu tenho que tomar cuidado para eu não queimar uma menção como essa da nossa Dude numa introdução e eu não conseguir ter um argumento tão bom quanto, no mesmo patamar quanto no desenvolvimento. Isso é muito triste. Isso mata a produção do candidato. Tá? Aí eu sigo, vem comigo. O que mais, professor? Em segunda instância, aqui eu vou fazer uma crítica bem direta. Se eu usei em primeira análise, eu vou usar em segunda análise.
Em segunda instância, não concorda que não, tá? Troque na próxima por em segunda análise. É imperioso analisar as relações sociais como componente relacionado ao tema. Maravilha. Neste viés, as primeiras relações que o ser humano passa a ter é na escola. Pessoas com dificuldades dessas não conseguem aceitar e nem compreender opiniões, comportamentos e ideias, e até muitas vezes outras. O quê? Outras sexualidades, ok? Ademais, a falta de atenção a este aspecto tem contribuído de maneira significativa para o problema. De novo, falou de instituições sociais. Poderia ter aprofundado e mencionado a sociologia, tá? Quais são as primeiras instituições sociais que o homem exerce em sua vida, segundo a sociologia, tecnicamente falando, tá? Tecnicamente falando, eu tenho aqui para você, tá? Primeiro ponto, família, igreja e escola. Se eu não tenho outro recurso, eu posso trazer a sociologia como núcleo fundamentador. O candidato não fez. A ideia continua boa, mas eu volto aqui. O melhor recurso até agora de sustentação é a DUDH, que morreu na onde? Na nossa contextualização. Não há um aprofundamento. Isso é triste e trágico, tá? Triste e trágico, infelizmente. E aí a gente vai para a conclusão. Diante do exposto, torna-se inquestionável a necessidade de medidas eficazes para atenuar essas consequências negativas. Cabe principalmente aos pais, deixe-me ver aqui, juntamente com as escolas, adotarem estratégias como conversas diárias com seus filhos e palestras escolares para, desde cedo, os seres humanos possam ser instruídos a respeitar e. Não estou conseguindo entender aqui. Respeitar e fazer. Não é instruídos, não. Não entendi. E fazer, respeitar e criem a capacidade de ajudar e relacionar-se socialmente. Conclusão, ok. Conclusão, ok. Agora a gente vai para o critério nota aqui para vocês, tá? O critério nota básico, tá? O que eu quero trazer à tona. O texto não chegou lá, nem perto do que poderia ou do que deveria, mas está tudo bem, né? Tá tudo bem. Agora, vamos adiante. Vamos atribuir as notas. E quando eu falo de nota, eu vou avaliar 3 quesitos. O primeiro, o aspecto formal, 7,5. O aspecto textual, 7,5. O aspecto técnico, 7,5. Critério elevado, é importante, né? Aí eu vou ressaltar para você. Critério formal, 6,5. Não entendi algumas palavras, tá?
teve alguns desvios no uso da margem direita. Vou pegar aqui para você em verde, ó. Uso inadequado da margem direita. Aqui também marco. Aqui também marco, tá? Tem que usar em 100%. Ó, aqui tá bom. Aspecto textual, tá? Aspecto textual. 5,5. Tá? A gente vê a estrutura, vê a organização, mas não conseguiu ter aí essa base sólida. Agora, o aspecto técnico, opa, desculpe-me, aqui vale 15. Deixe-me arrumar, né? O professor tá maluco. Aqui vale 15. 5 pontos. Aí, acabamos com tudo. O aluno fez 17 dos possíveis 30 e deixou no limbo a melhor citação que ele tinha no texto, que é a menção da DUDH, que poderia elevar ali um padrão de texto, tá? Então, infelizmente, essa base a gente tem que tomar muito cuidado. Agora, bate um print aqui. Printou? Marca lá o @ Objetivo Concursos, o @ Pergunta pro Heitor. Eu espero ter lhe ajudado um pouquinho hoje com essas correções. Aguarde nos nossos grupos. Quarta-feira tem conteúdo inédito para você e único aos grupos nossos de redação. Sexta-feira nós enviaremos a proposta nova. No domingo abre o espaço para você mandar a sua redação para a gente. E na segunda-feira que vem, às 20 horas, eu volto aqui ao vivo com você para corrigir mais redações. Show de bola? Então, meu aluno, um grande abraço, agradeço essa audiência e a gente se vê na semana que vem. Valeu! Até a próxima! Olha, se você chegou até aqui é que com certeza você quer mudar a sua vida. E você viu que o Objetivo Play pode ser uma solução para você. O Objetivo Play é uma plataforma completa que te dá acesso a tudo que você precisa para estudar para concurso. Tem acesso a aulas ao vivo, comigo e com outros professores. Você tem acesso a aulas gravadas para todos os concursos públicos que você quiser. E claro, milhares e milhares de questões comentadas. Eu sei que você deve estar muitas vezes duvidoso se realmente o Objetivo Play é para você. Mas eu queria que você fizesse um desafio próprio. Eu queria que você adquirisse o Objetivo Play na dúvida, para que se você não gostar por algum motivo, a gente devolvesse o seu dinheiro. Na dúvida, compre, na dúvida, invista. Na dúvida, aproveite a chance de ouro de pegar uma plataforma sensacional e que garantiu a aprovação de milhares de candidatos nos mais diversos concursos públicos. O cavalo selado ele só passa uma vez. Se você não montar, você vai perder a viagem. E o que eu tô te convidando agora é para melhorar a sua vida durante esse ano. Afinal, você não tá afim de viver do mesmo jeito sempre. O Objetivo Play ajudou e potencializou a forma de distribuição de PDFs. Porque nós trabalhamos com PDFs que tem tabelas, imagens e gráficos. Assim você consegue sempre estar vendo aquilo que mais interessa e não ficar naquela leitura chatatiana que atrapalha a tua produtividade nos estudos. As videoaulas são de 20 minutos, não aquelas videoaulas longas de 2 horas, como se você estivesse vendo uma série do Netflix. Chegou a hora de você sintetizar melhor sua preparação, com um material conciso, enxuto e objetivo. E é por isso que nós somos o Objetivo Play. Se você quer tomar uma decisão agora, você vai apertar nesse botão abaixo. E você vai lá para a nossa tribo. E dentro da nossa tribo você já vai ter mentoria comigo. E eu sim, vou coordenar todo o passo a passo do seu estudo. Um dia, lá atrás, a minha vida foi mudada porque eu consegui estudar para concurso. Mesmo depois de ter sido reprovado em muitos concursos públicos, eu acertei o pé para descobrir onde é que eu estou errando. Em que pontos eu preciso melhorar. Por que eu estou errando no PDF, na resolução de questões? Por que eu não estou fazendo mapeamento dos erros do simulado? Por que eu não estou vislumbrando uma boa administração de como ver videoaula? Essas sensibilidades que eu tive que adquirir depois desse novo contexto me fizeram ser aprovado não só em 1, nem 2, mas em mais de 10 concursos públicos federais. Por que você não pode mesmo? É claro que você pode, mas para isso vai precisar mudar a sua rotina e a forma de estudar. É por isso que eu estou te convidando de novo. O Objetivo Play é para você e a hora de entrar para a tribo é essa. Aproveite, apertando nesse botão que está lá embaixo. Você vai entrar numa tribo de imparáveis que vai te ajudar a assinar o termo institucional e nesse ano ainda se tornar servidor público. Tamo junto, te vejo lá dentro.